Uma das coisas mais interessantes no universo de Naruto, é claro, são os seus jutsus, especificamente jutsus ofensivos, até porque ao longo do anime foram apresentadas várias técnicas, uma mais destrutiva do que a outra, porém, tão importante quanto um jutsu ofensivo, é claro, é uma técnica defensiva, até porque numa luta, o que adianta você conseguir atacar se não conseguir se defender? E foi pensando nisso que no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês os 10 jutsus defensivos mais poderosos de Naruto. Então, sem enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Então, começando com os jutsus mais básicos, para chegar nos mais complexos, temos aqui jutsus defensivos elementais, especificamente a parede de água e a parede de terra. Então, começando pelo Suiton, que são as técnicas de água, bom, essa técnica é ideal para usuários de Suiton, pois o ninja ergue rapidamente uma parede de água corrente, criando uma barreira capaz de bloquear projéteis e também técnicas do estilo fogo, até porque o Suiton é altamente defensivo e muito eficaz contra técnicas de Katon, assim como vimos na quarta grande guerra ninja, quando vários ninjas da aliança Shinobi se juntaram com o Suiton para se proteger de um ataque de fogo do Madara, mas também vários outros ninjas utilizaram já esse jutsu numa escala menor, como por exemplo o próprio Tobirama, que fez ondas gigantescas com água para se proteger do ataque do estilo fogo do Hiruzen. E também temos alguns outros exemplos, como por exemplo o Kakashi, que utiliza essa técnica muito bem contra o Kakuzu, o Darui, que utiliza esse jutsu quando o Sasuke invade a reunião dos Kages, e vários outros shinobis que já foram vistos utilizando essa técnica para se proteger de ataques alheios. E falando agora da barreira de terra, bom, essa é outra técnica clássica do universo de Naruto que já foi utilizada várias vezes por diversos shinobis, pois o usuário aqui ergue rapidamente uma barreira sólida de terra capaz de resistir a ataques de larga escala, não importa ali o seu elemento, pois como vimos, o Hiruzen, após ser contra-atacado com o Suiton do Tobirama, levanta uma gigantesca barreira de terra para se proteger desse ataque que era do estilo água, sem tirar que o Kakashi também já levantou barreiras de terra diversas vezes no anime, não só para se proteger de projéteis ou ataques do próprio Pain, mas também para se proteger de técnicas do estilo fogo do Obito quando eles estavam lutando lá no Kamui, sem tirar que vários outros ninjas mostraram levantar essas barreiras para diversos fins defensivos, como por exemplo quando vimos o próprio Naruto levantando uma barreira de terra bem interessante para se safar de um ataque do seu filho Boruto que envolvia tanto estilo água quanto estilo raio, onde foi essa única vez que vimos o Naruto utilizando um ninjutsu elemental desse estilo e foi bem interessante. E o nosso próximo jutsu defensivo é o escudo da luz mecânica. Falando agora de uma técnica defensiva de marionetistas, bom, o escudo pode ser instalado em qualquer marionete, abrindo as partes das estruturas dos braços desses bonecos e assim revestindo esse escudo com chakra, como vimos quando a senhora Chiyu instalou em seu próprio braço e nos braços das suas marionetes esse estilo de escudo para poder se proteger, e também posteriormente Kankuro instalou um escudo desse estilo no corpo do Sasori da Areia Vermelha quando estava em sua posse durante a quarta grande guerra ninja, onde essa técnica se mostrou muito eficaz para fins defensivos. A partir daqui, a barra começa a ficar um pouco mais pesada com técnicas defensivas. E a técnica que eu vou falar agora é não só muito eficaz, mas também clássica. E eu tô falando da rotação dos Hyuga.
Bom, se formos falar de técnicas defensivas, não podemos deixar esse ninjutsu Hyuga fora, até porque, conhecido também como Kaiten, ou simplesmente rotação, essa técnica é um dos pilares do estilo de luta do punho gentil dos Hyuga, onde aqui o ninja libera chakra de todos os pontos de seus tenketsus presentes em seu corpo, enquanto gira rapidamente em formato de espiral, criando assim uma espécie de barreira de chakra que impede qualquer tipo de ataque, seja ele físico ou seja ele de energia. Vale citar que essa técnica foi eternizada pelo uso de Neji Hyuga, pois vários outros Hyugas já demonstraram utilizar esse jutsu, mas o Neji utilizou essa rotação de forma muito mais eficaz e ampla, como vimos ele utilizar diversas vezes em Naruto clássico, especificamente durante ali a sua luta contra o próprio Naruto e principalmente durante a sua lendária luta contra Kidomaru, onde posteriormente ele continuou utilizando essa técnica e aprimorou ela ainda mais. Ele segurou um dos seus clones atrás pra me enganar. Você pensou mesmo que tinha ganhado? Agora, elevando ainda mais as técnicas defensivas, temos aqui o lendário Shinra Tensei. Utilizado diversas vezes por Pain com a ajuda, é claro, do seu Rinnegan, essa técnica cria uma força repulsiva que empurra tudo ao seu redor, seja pessoas, técnicas ou até mesmo invocações gigantescas, pois, apesar de ser usada principalmente como ataque, o Shinra Tensei também funciona como uma defesa suprema, onde nada pode se aproximar quando essa técnica está ativa. O momento mais marcante que o Shinra Tensei foi utilizado foi, é claro, durante a invasão de Pain na Vila da Folha, que ele usou essa técnica não só para destruir a vila, mas também para se defender de diversos ataques, sejam arremessos de armas ali dos ninjas da Vila da Folha, seja contra o Kakashi, seja contra o Naruto ou até as invocações. Nada conseguiu tocar o Pain enquanto o Shinra Tensei estava ativado, e é por esse motivo que essa técnica é uma das principais técnicas defensivas e uma das mais interessantes já mostradas no anime. Shinra Tensei. Indo agora para ninjas da Vila da Areia, que são os que têm as defesas mais completas, temos aqui a defesa de areia magnética. Bom, falando de um poder muito interessante que foi aprimorado pelo terceiro Kazekage, depois pelo quarto Kazekage e por fim pelo filho do Gaara, Shinki. Bom, sempre vimos que essa técnica é muito interessante tanto para fins defensivos quanto para fins ofensivos, já que subindo grandes barreiras de areia magnética, nesse momento o ninja tem aqui simplesmente um escudo de ferro muito poderoso para bloquear qualquer tipo de ataque, assim como vimos quando o terceiro Kazekage, ali utilizado como Edo Tensei pelo próprio Orochimaru, enfrentou o terceiro Kazekage marionete que estava sendo manipulado pelo Sasori da Areia Vermelha, onde essa técnica foi muito interessante tanto no uso do Edo Tensei quanto também no uso da marionete, sem tirar que durante a quarta grande guerra ninja, o Rasa demonstrou também essa defesa de areia de ferro que foi muito eficaz, e atualmente em Boruto quem manipula essa areia de ferro com muita eficiência para fins defensivos é o filho adotivo do Gaara, o Shinki, que assim como o terceiro Kazekage manipula uma areia preta de ferro, diferente do quarto Kazekage que manipula a areia de ouro. E vale citar que o Gaara também consegue manipular essa Kege Genkai de magnetismo, porém nunca foi mostrado ele utilizando. E já que estamos falando de jutsus de areia, melhor do que areia de ferro certamente é a defesa de areia do Gaara. Consistindo numa defesa de areia comum,
porém tão poderosa quanto a areia de ferro, o grande diferencial da defesa de areia do Gaara é que ela é simplesmente automática, ou seja, o Gaara nem precisa estar vendo de onde vem o ataque para ele conseguir se defender de forma totalmente autônoma, até porque foi mostrado no anime que essa defesa do Gaara funciona de forma automática para protegê-lo, pois a alma e a vontade de sua mãe está presente nela. E utilizando essa poderosa defesa de areia, Gaara já se destacou por vários momentos durante o anime, tanto que durante o clássico, antes dele tomar aquela surra pro Rock Lee, que inclusive conseguiu burlar essa defesa automática pela sua velocidade, Gaara até então era consistido como um dos ninjas que tinha a melhor defesa do anime. E mesmo depois do ponto fraco dessa defesa ser exposto, Gaara continuou sendo muito poderoso utilizando ela, até porque não é todos os ninjas que é tão rápido quanto o Sasuke ou Rock Lee para conseguir burlá-la. E vimos isso quando Gaara se protegeu com muita eficácia durante a sua luta contra Kimimaro, onde ele conseguiu se proteger de vários projéteis de osso arremessado pelo Kimimaro e depois conseguiu proteger a sua vila do próprio Akatsuki Deidara de uma explosão catastrófica. Tudo isso utilizando a sua defesa de areia, sem tirar que ele também demonstrou contra o Kimimaro a sua defesa de Shukaku, que é uma barreira quase que impenetrável. E também não podemos esquecer que junto com essa sua defesa de areia automática, ele também demonstrou o seu jutsu da cúpula de areia, sendo esse mais um estilo de jutsu de barreira que protege o Gaara de ataques externos. Arte Ninja, Tempestade Sengon! Não tem ponto cego nesse jutsu! E é mortalmente certeiro! É tudo que pode fazer. Agora saímos do campo de defesas absolutas e entramos simplesmente no campo de defesas divinas. E eu tô falando simplesmente do Susanoo. Sendo a manifestação máxima do poder ocular do Sharingan, o Susanoo é uma estrutura colossal de chakra que protege o seu usuário completamente de ataques externos, até porque ele cria uma espécie de armadura viva. O Susanoo é muito eficaz mesmo sem estar na sua forma completa, até porque vimos o Sasuke se defendendo diversas vezes durante ali as suas lutas com apenas as costelas de seu Susanoo, sendo essa uma técnica muito eficaz para defesas ali de curto alcance. Mas, se você precisar de uma defesa de longo alcance, o Susanoo também funciona muito bem, até porque o próprio Itachi, durante a sua luta contra Sasuke, conseguiu se defender de um Kirin do Sasuke apenas manifestando o seu Susanoo, pois essa técnica se mostrou muito eficaz para ataques externos de médio e longo alcance. 本当に強くなったなサスケ俺の最後の切り札を見せてやろう左脳だ隠している力があるなら出し惜しみはしなくていいぞどうした Já que falamos de Susanoo, temos aqui o que pra mim é o escudo mais poderoso de todo o mundo ninja e uma das defesas mais fortes que já vimos em todo o universo Shinobi. E eu tô falando simplesmente do Espelho de Yatta. Se o Susanoo já funciona como uma técnica defensiva muito boa, imagine se o seu Susanoo viesse com um escudo melhor ainda. E é isso que aconteceu com o Susanoo do próprio Itachi, até porque o Espelho de Yatta é integrado em seu Susanoo e esse escudo mítico é descrito como simplesmente impenetrável, pois ele é capaz de alterar a sua propriedade para anular qualquer tipo de ataque, seja esse ataque físico ou através de ninjutsus. O próprio Zetsu Preto já chegou a comentar que não existia um ataque capaz de transparecer a defesa do escudo de Yatta, sem tirar que essa defesa definitiva é uma técnica que só o Itachi conseguiu dominar, mostrando mais uma vez o porquê ele é um dos ninjas mais respeitados e temidos de todo o universo Shinobi, pois essa defesa é a mais rara que já vimos no mundo ninja. E pra finalizar, temos aqui uma das defesas mais interessantes que pra mim compete lado a lado com o Espelho de Yatta e eu quero que você comente. Qual é a defesa mais poderosa? O Espelho de Yatta ou simplesmente o Rashomon?
sendo simplesmente uma defesa absoluta, que já foi mostrada algumas vezes conseguindo segurar até Bomba Biju. O Rashomon é um jutsu defensivo muito interessante que foi mostrado no anime pela primeira vez, sendo usado por um dos discípulos de Orochimaru, o Sakon e o Kon, onde ambos os ninjas levantaram essa barreira muito interessante para conseguir parar um ataque extremamente destrutivo do Kiba, que ali estava na sua transformação de cachorro gigante de 2 cabeças. Algum tempo depois, Orochimaru utiliza o Rashomon mais uma vez, só que dessa vez contra o Naruto, que estava extremamente descontrolado, onde Orochimaru, diferente de Sakon e o Kon, conseguiu levantar 3 portões do Rashomon para se defender de uma Bomba Biju. E olha, embora esses portões tenham sido destruídos pela Bomba Biju, eles conseguiram fazer o seu trabalho, até porque o dano oferecido ao Orochimaru foi bem menor do que seria se ele tivesse sido acertado em cheio pela técnica, e por isso ele conseguiu sobreviver. E ainda falando sobre técnicas defensivas do Hashirama, eu queria citar aqui 2 jutsus bem interessantes envolvendo o Mokuton, sendo primeiramente o bloqueio da parede de madeira, onde essa técnica foi utilizada primeiramente ali pelo Yamato para conseguir se defender de alguns ataques que estavam rolando na sua luta ali do Naruto contra o Jiraiya, onde essa técnica se mostrou bem eficaz, e também o Hashirama utilizou ela contra o Madara para se defender de uma Bomba Biju de Kurama, que embora tenha sido tacada numa escala menor, essa defesa se mostrou forte o suficiente para simplesmente repelir a Bomba Biju, desviar o poder de ataque dessa Bomba Biju para outro local. Já falando numa defesa mais poderosa ainda, temos o Shinobi de Bombas Bijus, ou seja, se for para técnica defensiva, o Hashirama tá muito bem habilitado. E como menção honrosa, tem mais 2 jutsus defensivos que eu lembrei aqui enquanto tava fazendo esse vídeo, que são bem interessantes e foram mostrados poucas vezes, mas é bem legal, como por exemplo, a parede de gelo do Haku, que junto com a sua Kekkei Genkai ali do Yuton, ela consegue se defender de ataques bem interessantes, sejam ataques explosivos ou ataques do estilo Katun, e também a barreira de selamento Uzumaki, sendo essa uma técnica lendária utilizada pela Kushina Uzumaki para conseguir conter simplesmente Kurama e prendê-la numa barreira, onde embora essa técnica seja muito mais de selamento, ela também tem fins defensivos. E por último, mas não menos importante, não podemos deixar de citar o Kamui, já que sendo uma técnica exclusiva do Mangekyo Sharingan do Obito Uchiha, embora seja mais conhecida como técnica de espaço-tempo, até porque Kamui pode se teletransportar através desse jutsu, o Kamui também funciona como uma defesa perfeita, já que permite ao usuário se tornar intangível, deixando os ataques atravessarem pelo seu corpo e assim não causar nenhum tipo de dano, como vimos durante todas as fases ali de Naruto Shippuden, onde Obito usou o Kamui para evitar praticamente todos os ataques físicos, tornando-se assim invulnerável até no momento em que suas fraquezas estavam bem expostas, sendo essa uma defesa absurda que combina inteligência e também técnica ocular. Mas eu gostaria de saber, pra você, qual é o jutsu defensivo mais maneiro de todos aqui que foi citado? Você sabe qual que é? Qual que é o seu favorito? Deixa aí nos comentários. E você lembra de mais alguma outra técnica defensiva que apareceu em Naruto? Que nem, ó, lembrei de mais uma aqui agora que pode ser citada como menção honrosa, que é aquele jutsu defensivo do Kidomaru, que ele utiliza contra o Neji, onde ele consegue se proteger ali das técnicas do punho gentil, fazendo uma espécie de proteção ali, junto com com o muco que ele lança lá de aranha, aquela armadura que ele faz. É bem interessante, acho que é uma armadura de cera. É bem interessante, também vale ser citada. Sabe mais algum? Deixei escapar algum? Comenta aí que se tiver mais de 10 a gente faz uma parte 2, beleza? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo aqui, é bem importante o seu like, então se você curtiu, apoia a gente aí com o seu like. Você também pode virar membro, mas o que eu queria mesmo era que você se inscrevesse e ativasse o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui à sua esquerda, eu acho que é a esquerda ou é a direita, eu não sei, tem mais vídeo que você pode conferir e também conheça meu canal secundário Camus Play, porque lá a resenha acontece, tá bom? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado, até a próxima e fui!